Nasci no Rio de Janeiro, até os 4 anos vivi no Rio de Janeiro. Minha família toda era de São Paulo. Mudaram para o Rio de Janeiro. A minha mãe conheceu um senhor lá, que eu não posso chamar ele de pai porque eu não conheci, mas a minha mãe, Dona Julieta Ribeiro. Nós fomos todos para lá para morar no Rio de Janeiro. Mas não deu certo, voltamos para São Paulo. Fui morar na Penha, Rua Brás Cubas, número 4. Eu sou de uma família de músicos e também de donos de gafieira em São Paulo. Eu sou sobrinho, sou Maestro Monteiro, dono da gafieira Glória, que era ali na Avenida Rangel Pestana. Existia o paulistano e existia o Glória do Brás. Dali, lá na Penha, havia um conjunto de short, cabelo, que eu vou conhecer, vou lembrar dele, cabelo hoje está com 92 anos, que o Júnior, Fabelli Júnior, falou ainda está vivo. Eu espero que seja mesmo para me encontrar ele. Aí o que aconteceu? O primeiro instrumento que eu toquei foi uma lata de óleo de 1 litro, que a família do Francisco Matarazzo, ali onde hoje vocês conhecem ali, a Aliança Parque, tudo aquilo ali, aquilo tudo areia dos Matarazzo. Eles tinham uma fábrica de óleo ali, que até hoje ainda está lá, uma das marcas deles lá no lugar. E eu fui lá tocar com esse pessoal. Comecei tocando tamborim, mas numa lata de óleo da família Matarazzo. Depois de 3 ou 4 vezes que eu toquei, eles me deram um tamborim de presente. Que tamborim era esse? Com uma marca quadradinho, com pele de gato, que eles tinham matado um gato e feito tamborim para mim. Aquilo para mim foi a maior satisfação. Sabe quantos anos eu tinha? 7 para 8 anos de idade. Moral da história. A minha avó, Dona Maria Ribeiro, que Deus abençoe ela falou para mim o seguinte: vai estudar. Vai estudar. Você tem que estudar. Não vem com esse negócio de querer tocar tamborim aqui, não. Na rua Brás Cubas, na Penha, número 4. E o que aconteceu com o Jorge Ribeiro, que sou eu? Hoje é conhecido como Jorginho do Pandeiro, Jorginho Sambista, Jorginho tudo aquilo. Eu, em vez de estudar, eu saía da escola, pegava aquele tamborim que eles tinham feito para mim, ia lá no fundo do quintal e ficava ali. Era a única batida de tamborim da época, era batucada. E a minha avó me chamava e falava assim: Jorge, vem almoçar, Jorge. E a lição, já fez? Daqui a pouco eu vou fazer, vó. Daqui a pouco eu vou fazer. E pegava o tamborim, ia lá para o fundo do quintal e aí veio o resultado do boletim, que naquela época a escola dava o resultado do boletim. Eu estava no vermelho em todos, não tinha tirado nota nenhuma. Ela olhou e falou assim: o tamborim ou a escola? Eu virei para ela e falei assim: tamborim. Sabe o que ela fez? Pegou meu tamborim, furou com uma faca e jogou, porque nosso fogão era de lenha na nossa cozinha. Jogou lá, sem mentira nenhuma. É minha avó, Deus que eu tenha. Mas naquela hora deu vontade de mandar ela para aquele lugar, deu, mas eu respeitei ela, coisa que hoje não acontece mais. Hoje, se ela fizesse isso hoje, talvez ela até apanhasse do neto. Mas naquela época eu respeitei ela porque ela tinha razão. Ela queria que eu fosse alguém na vida. E daí para frente, meus amigos, viemos da Penha, viemos para Bela Vista. Aí o bicho pegou.
Aí Jorge não teve mais jeito. Cheguei aí na Bela Vista e já conheci o tempo de cordão, hein? Detalhe, tempo de cordão. O meu velho, ele saía numa escola de samba no Rio de Janeiro, chamado Democráticos do Samba. E ele trouxe essa fantasia. E por coincidência, essa fantasia era preta e branca. Me internei com o pessoal do Bexiga, aí não era nem vai-vai, não era escola de samba. Naquela época era cordão. E eu queria sair no cordão do vai-vai. Cheguei pro velho e falou, posso usar a fantasia que o senhor trouxe aí? Ele falou, não vou usar mais isso, usa você, sai onde você quiser. E eu saí na bateria do vai-vai. Década de 50. Isso aconteceu tudo na década de 50. Mas quando eu vim do Rio, eu já vim com uma batida de caixa diferente. Totalmente diferente do que acontecia em São Paulo. E era garoto, hein? Era garoto. Quem era o diretor de bateria? Meu grande amigo, que Deus o tenha, Pé Rachado era o diretor do bloco e Papo Nago era o diretor de bateria. Um dos melhores diretores de bateria que eu conheci na minha vida dentro de São Paulo. Aliás, foi o primeiro diretor de bateria que eu conheci. Eu vi com uma bateria diferente no meio da pessoa. Nunca me esqueço disso. Primeiro ano de desfile, antes dos ensaios, nós estamos ali na Avenida São Luís. Eu venho no meio da bateria fazendo um som de caixa totalmente diferente. O homem saiu lá da frente e veio procurando quem é que estava com aquele toque de caixa diferente. Era eu. Parou na minha frente, ouviu eu tocar, não falou nada, só ouviu falar, virou as costas e foi embora. Falou, porra, esse neguinho é bom. Pato Nago. Esse neguinho é bom, Pato Nago. Deus o tenha no céu. Moral da história. Primeiro desfile que eu desfilei no cordão do vai-vai, eu calçava 34, me deram um sapato 32. Se vira, negrão! Tive que cortar o bico do sapato, senão não conseguiria desfilar. Desfilei. Aí ele brigou com o Pé Rachado. Depois dos outros carnavais, já em 1954, ele brigou com o Pé Rachado brigou com ele. O que ele fez? Entre todos aqueles ritmistas daquela época, ele levou 30 caras do vai-vai, da bateria do vai-vai, para sair numa escola de samba chamada Garotos do Itaim, da Vila Nova Conceição. E eu fui para lá com ele. Cheguei lá, o que aconteceu? Era de Navo Deslongo, a escola de samba lá, Garotos do Itaim, hein? Aí ele falou, trouxe a rapaziada do vai-vai para sair na bateria. Entre esses pessoal estava eu, Deman e outros caras mais, Deus o tenha, Deman, Deus te abençoe. Também estava nessa escola. Saí, não tinha instrumento para mim. Veja o que aconteceu. No terceiro ensaio, eles tinham comprado um estudo de marcação, que hoje falam que é o primeiro, para mim. Eu saí como estudo de marcação nos Garotos de Itaim naquele ano. Segurando o samba da escola. Moral da história. Neguinho bonitinho, que eu sempre fui. Hoje eu estou meio derrubado, mas eu fui sempre um neguinho bonitinho. A rainha da bateria, que naquela época não era a rainha de bateria, era rumbeira. E uma influência de uma rumbeira lá de Cuba, Luiz Delfeiro. Entendeu? Aí o que aconteceu? A rainha da bateria nossa não saía de química, essas coisas todas. Luz del Fuego foi o primeiro nu no Brasil, a primeira mulher a posar nua no Brasil. Então, baseado nela, não tínhamos rainha de bateria naquela época. Aí o que aconteceu? Ela se chamava Elza, era irmã dos presidentes, dos
donos da escola de samba do Garoto Itaim. Uma mulata bonita, lá. Não sei o que ela viu em mim, mas de repente ela falou, tô contigo e não abro. Eu falei, opa, também tô. Comigo mesmo. Aí, moral da história, começamos a namorar, aí eu passei a ser quase um líder da escola de samba também. Né? E acabou o que aconteceu? Nessas alturas do acontecimento, meu compadre, eu já era garoto de rua nessa época. 1954. Eu estava lá na Praça da Bandeira lavando o carro. E saí na escola, aí me levaram para morar com eles lá em Socorro. Eles moravam em Socorro. Socorro naquela época era mato, a família dos diretores do Garoto de Itaim. E eu fui morar com ela lá. Morei lá um bom tempo com ela lá. A gente saía, batalhava, que deu um grupo, era tudo garoto, ela também era garota e tal. A gente saía, batalhava para trazer alguma coisa para cá. Aí aconteceu um desastre comigo. Tinha um negrão que gostava dela, não sabia. E o negrão estava preso, eu não sabia. Quando o negrão saiu, que chegou lá e me viu, fora, vai fora. Minha mulher fora, e o negrão era forte. Tentei encarar, mas não deu. Aí eu tive que sair fora mesmo, senão eu estava danado. Saí, graças a Deus, voltei a lavar meus carros, etc. Lá. Em 57, o que acontece com o Jorginho do Pandeiro? Que aí, até então, eu ainda nem sabia tocar pandeiro. Veio a escola de samba de Jaime da Portela com 8 figuras para fazer show no Teatro de Alumínio de Sete Bruno, era o nome do teatro, de Sete Bruno. E eu era 17 anos. Estava lavando meu carro lá com o finado João Pedreiro. E ali eu tinha uns amigos que me levaram para lá, que vocês todos, eu tenho certeza que muita gente se lembra dele, Netinho, Paulo Salgado, que foi que me levou lá para a Praça da Bandeira. Fui lavar meus carros lá junto com o João Preto. O João Preto era o dono da parada, entendeu? E ali, lavava meu carro. Naquele tempo, não existia carro brasileiro. Só tinha entrado no Brasil o Volkswagen. Os outros eram tudo importado. Buick, Studebaker, Dodge, tudo era importado. Eu lavei o carro de um homem lá, que eu não sei mais quem é esse homem, mas lavei o carro dele e tive que esperar para ele me pagar para me liberar o carro dele. Isso decidiu assim em 1953, 54, vamos por 54. Esperando ele chegar, eu comecei a fazer samba, junto com o Netinho, Vicente e outros caras em cima do carro do cara. Que a lata naquela época era essa grossura, dava um som legal pra caramba. O que aconteceu? E o samba, quem estava naquela época era o sambista de maior sucesso dentro do Brasil, se chamava Moreira da Silva. Na subida do morro me contaram que você bateu na minha negra, isso não é direito, bater numa mulher que não é sua. E também tinha Brecaute. Brecaute também era outro companheiro, eu estou a perigo, companheiro, vê se me arruma algum Diego. E eu cantava aquele samba junto com a rapaziada, risadinha, vassourinha. Eu cantava esse samba junto com a rapaziada. Esse pessoal chegou para trabalhar no Teatro de Alumínio, viu faltando 2 elementos. Quando ouviu aquele som nosso lá atrás, que era atrás do teatro, Jaime da Portela foi lá para trás do teatro, ficou ouvindo e me chamou. Opa, chega aí, mano. O que é? Tá? O negócio é o seguinte, faz um teste com a gente aí, que estão precisando de um elemento para tocar junto com a gente. Aí eu fui fazer o teste com os homens. 1957. Fiz um teste com os caras, falou, é você mesmo, vem com a gente. Aí foi ali que a minha carreira começou. O que aconteceu com o Jorginho do Pandeiro? Eu não sabia tocar pandeiro, eu sabia tocar tamborim. Tinha que passar na passarela, tocando meu tamborim, e sambando também não sabia sambar, não sabia bem o que era sambar. Mas agradei. Aí fui morando
Esse é o detalhe. Não posso ficar mais dando uns minutos com você. Lembra dele, do Rodrigo Barbosa? Saudosa maloca. Eu morava numa maloca ali na Avenida na Rua Santa Mária, bem em frente onde eu cantava e tocava. Era uma maloca. Hoje está lá o estacionamento, onde tem aquele estacionamento na Avenida Santo Mário. Foi ali que eu morava. Era uma saudosa maloca. Alguém foi lá me procurar. Quem foi? Meu amigo indiano. Já conhecia ele, porque nas minhas horas vagas eu ia tocar tabaco nos terreiros de macumba. Ia ser o GAN do terreiro de macumba. E a boate que eu atendia era uma boate só de negros, artistas negros. E o que aconteceu? Faltou a tabaquista. Eles viajaram para a Europa com a brasiliana, o primeiro grupo de brasilianos que foi de Ascanazes, levou os negros todos da boate de Tandia para lá. E a boate ficou sem instrumentista, no caso a tabaquista. E ele falou, vamos lá, faz o teste que você vai entrar naquela casa. Eu tinha, sabe quantos anos? 17 anos de idade. E eu fui, passei no teste. Quem foi que eu conheci nessa época? José da Silva. Se eu continuar falando para vocês José da Silva, vocês não vão conhecer. Vocês nem sabem quem foi José da Silva. Foi um dos maiores pandeiristas que eu conheci na minha vida. Era do Rio de Janeiro, bombeiro, veio para São Paulo, conheceu a Tânia, a finada Tânia, gostou da Tânia, a Tânia levou ele para fazer um teste na boate Quitandinha, e ele ficou, casou com Tânia, e eu fui fazer esse teste, e quem fez esse teste comigo foi ele. A tabaco, ele virou para o seu João Evangelista Matias, que era o dono da boate Quitandinha, falou, pode contratar aqui, menino é bom, 17 anos. Eu, Jorge Ribeiro, mais conhecido depois como Jorge do Pandeiro. Me ensinou a tocar pandeiro, me ensinou praticamente como se trabalhava na noite. E o que aconteceu? O juiz menor me pegou dentro da boate. Eu não tinha idade para trabalhar naquela boate. Não foi fácil. Eu estava saindo dessa vida para uma outra vida melhor, como músico, artista, lá. Multaram a casa, mas eu já estava no caminho, a estrela estava. O dono da casa falou assim, se emancipe e volta que você vai continuar trabalhando na minha casa. Aí eu fui me emancipar, me emancipei e voltei e continuei trabalhando. Tudo isso entre 57, 58 e 59. Em 59 conheci Rubens Silva, um gaúcho que montou uma das maiores escolas de samba em São Paulo. E nosso tinha o QG do samba ali, na Bela Vista. Alugou uma casa, pôs todo mundo lá, trouxe pessoas do Rio, e no meio estava eu. Isso tudo em 57, 58, 59 aconteceu na minha vida. Aí foi a primeira viagem, Buenos Aires, fui trabalhar em Buenos Aires. Aí já estava tocando meu pandeiro, já estava sambando e tal. Fizemos uma temporada do Teatro Maipo, lá em Buenos Aires. Voltamos para o Brasil. Não sei o que aconteceu se eu falar para vocês o que aconteceu com o Rubens Silva, eu não sei. Só sei que o Rubens Silva sumiu. E o pessoal que ele comandava chegou para mim e falou, daqui para frente você comanda. Aí eu montei a escola, continuamos tocando. Só no Canal 7, naquela época, Canal 7, foram 7 anos de sucesso, graças a Deus. Ali eu fiz a minha independência. Em 61, talvez vocês não acreditem, mas eram considerados um dos melhores passistas e pandeiristas de São Paulo. E já estava com meu nome também gravado no Rio de Janeiro. Quem me chama para trabalhar? Ele estava montando a última orquestra dele, reunindo os melhores músicos do Brasil. Ali Barroso. E eu peguei, naquele tempo, hoje todo mundo tem
estojo, pandeiro, tem estojos disso, estojos daquele. Naquele tempo só tinha uma fábrica de instrumentos em São Paulo, Caramuru chamava, na Rua Vergueiro. Embrulhei meu pandeiro num jornal, pus dentro de um saco de pão e fui para o Rio de Janeiro fazer o teste com homem. Cheguei lá no Teatro São Caetano, tinha mais ou menos 20 pandeiristas e sambistas. E os arranjos todos para pandeiro, de Are Barroso, era com breques para pandeiro. Cheguei no João Caetano, os homens meteram aquele arranjo de pandeiro em cima de mim, do 01, 2, eu nos dois arrebentei. Arrebentei mesmo, os breques tudo para pandeiro, arrebentei, me contrataram na hora. Aquele pessoal que estava lá assistindo no João Caetano para saber quem era do pandeiro, levantaram, só não me aplaudiram, mas levantaram e foram embora. Aí depois ninguém mais me segurou mesmo. Aí eu fui embora. 2 anos com Ari Barroso, aí montei os Acadêmicos da Paulicéia. Sabe o que é Acadêmicos da Paulicéia? Até hoje não apareceu um grupo igual. Eram 5 mulheres e 8 homens. Até hoje não apareceu. Quem viu, viu, e tenho certeza que talvez ninguém vai conseguir ver mais, porque quando a Record pegou fogo, tudo aquilo que a gente tinha gravado queimou. Quando o Sérgio Ricardo, nos grandes festivais da Record, quebrou o violão, 67. era eu e o meu grupo que ia acompanhar ele. 1967. 67, entendeu? E aí eu não segurei, mano. Aí daqui a pouco já me dei outro convite para ir para a União Soviética, e pá, e eu fui embora mesmo, e cheguei, arrebentei lá também. Era para 3 meses, fiquei 2 anos. Só na Europa. Na Europa. Foram 3, 4 meses na União Soviética, e depois foi 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses na Europa. Voltei. Quando voltei, a coisa já estava meio mudada, mas aí consegui meu império de novo. Aí todos os grupos que tocavam para baile, aquele negócio, tudo começaram a me convidar para trabalhar com eles. Trabalhei com grandes grupos. Aí já estava cantando também. Trabalhei com Ari Pistão, trabalhei com o Robredo, trabalhei com o Ponte, trabalhei com o Roberto Ferri, a orquestra de Roberto Ferri. Só trabalhei com gente fera. Fera. Uma coisa que vocês não sabem, eu faço questão de falar para vocês agora. Eu sou o criador de roda de samba em São Paulo, Jorginho do Pandeiro. Isso começou em 1969, na Rua Augusta, número 100. Ali começou as rodas de samba em São Paulo. Pequenininho ficou pequeno, aí o que aconteceu? Eu fui falar com o meu amigo Inocêncio, porque eu queria um espaço maior. Inocêncio Tobias. Inocêncio, presidente do Camisa Verde. E ele me alugou. Mas eu também eu não sabia o que ia acontecer comigo. O que aconteceu? Ele me cobrou 200 cruzeiros por uma apresentação lá. Aceitei, porque eu não sabia se o pessoal da Rua Augusta ia descer para lá. E o pessoal desceu. Comecei a fazer a primeira roda de samba que teve no Camisa Verde, eu fiz lá. Segunda-feira, né? Daí ainda alguém que é testemunha disso que aconteceu. Era toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Não, era de sexta-feira. Ah, de sexta. Sexta-feira. Ok. Moral da história. Quando o Tobias chegou em casa, porque o Tobias ia tocar a cuíca dele lá, Carlão ia tocar a cuíca dele lá, Armando da Mangueira ia cantar seus sambas, tudo lá na Rua Augusta. A rapaziada, o único lugar que tinha samba em São Paulo em 69 era na Rua Augusta, que eu tinha começado. Moral da história, fui para São Paulo Chique, cheguei lá, que era a sede do Camisa Verde, acertei com o Inocêncio, ele me cobrou 200 cruzeiros, eu falei, tá aqui o dinheiro, começa a fazer sexta-feira. Ele fazia baile de iê naquela época, pela influência de Roberto Carlos. Ele fazia baile de iê, mas não ia ninguém.
Aí acertamos, eu também não tive uma visão melhor para falar, então vamos acertar um contrato aí. Eu falei, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se o pessoal vai descer. E o pessoal desceu. Aí o que eu ouvi do seu Inocêncio? Jorge, não vai dar mais para você fazer. Por quê? Porque a vizinhança está reclamando do barulho, reclamou do barulho. Sabe onde eu fiz a primeira escola, roda de samba lá no Camisa? Lá no Porão, lá embaixo. Não foi lá em cima não, foi lá embaixo. São Paulo Chique. No São Paulo Chique. Me cortou, não deixou mais eu fazer, estava tudo certo, obrigado, então eu continuei minha vida. Mas, por que isso? Porque o finado Tobias, Deus que eu tenho, chegou em casa e ele falou, acertei com o Jorge para ele fazer samba aqui toda sexta-feira. Aí o Tobias falou,